E hoje eu vou direto ao ponto. Este vídeo é para quem não sabe nem por onde começar o seu processo de autoconhecimento, ou para quem já começou, mas ainda se sente meio perdida, meio desconectada e está buscando algo mais prático, mão na massa mesmo. Então, eu vou falar o que é esse tal de autoconhecimento, que tanta gente fala tanto atualmente. Vou mostrar também 5 formas simples, porque nesse canal não tem nada complicado, para você praticar o autoconhecimento e vou trazer os principais benefícios dessa prática constante. Então, vem comigo que hoje o negócio é papo! Oi, para quem não me conhece, eu sou Andréia Bento, Life Coach, analista comportamental, e este é o Simplifique, um canal que ajuda você a entender a sua mente para simplificar a sua vida sempre de um jeito leve. E hoje o assunto é meio que uma continuação desse vídeo aqui, de umas 2 semanas atrás. Se você não viu, começa por ele para te dar mais clareza. Mas afinal, o que é esse tal de autoconhecimento? Direto e reto? Conhecimento sobre si mesmo, como está no dicionário Michaelis. Simples assim. E como você pode começar esse processo? Depende do seu objetivo. Se você quer ajuda profissional com foco mais terapêutico, você vai precisar buscar um psicólogo, um psicanalista, porque ele vai usar uma abordagem focada na saúde mental, tratando transtornos, né, como depressão, ansiedade, por exemplo, traumas que estão lá no seu subconsciente. E como esse profissional faz isso? Ele investiga o seu passado, como eu falei, os seus traumas, os seus padrões familiares e tudo que moldou sua personalidade até agora. E como é que ele faz isso? Por meio de escuta clínica, interpretação, muitas vezes por meio de terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Tudo isso para ajudar você a mudar os seus padrões de pensamento. Mas, se você prefere algo mais prático, com foco em ação e resultado, procure um Life Coach. Esse profissional vai ajudar você a definir e alcançar objetivos pessoais e profissionais, porque ele foca no presente e no futuro para promover mudanças positivas, né? Como é que ele faz isso? Por meio de perguntas instigantes, perguntas inteligentes, perguntas às vezes óbvias, mas que você nunca se pensou em fazer, né? Ele usa ferramentas e estruturas e constrói um plano de ação. O Life Coach ele te auxilia a superar obstáculos, aumentar o autoconhecimento e a inteligência emocional também. Só que ele não é um terapeuta. E se você pulou a introdução e não viu, eu sou Life Coach e eu tenho um programa de 8 sessões chamado Rota Simples para quem deseja parar de se sabotar e viver a vida que merece. O link está na descrição. Ah, Andréia, mas eu não gosto de terapeuta e eu não posso pagar um Life Coach agora, mas eu quero muito começar o meu processo de autoconhecimento. Como é que eu faço? Ótima pergunta, pequena borboleta. Essa jornada para dentro de você, ela não precisa ser algo complexo e é possível sim começar sozinha, sem gastar nada por enquanto. Até porque, na maioria das vezes, o simples bem feito é a base que funciona para gerar essa conexão com você mesmo. Eu acredito muito nisso, que quando você faz algo simples, bem feito, você consegue gerar essa conexão, consegue olhar para dentro com carinho e se entender melhor pouco a pouco. E nada melhor e mais simples para começar do que escrever. Isso mesmo, essa é a primeira das 5 formas que eu vou te apresentar hoje. Já separa aí um caderno, dá um nome para ele e você, por favor, use-o só para exercitar a sua clareza mental. Combinado? Mas, Andréia, o que eu vou escrever? Eu nem sei por onde começar. Calma, criatura, relaxa. Pois se eu falei que é simples, acredita em mim. Primeira coisa, minha sugestão é que você use um caderno pequeno, assim, ou um Moleskine, assim, tá? Para você poder levar sempre com você, na bolsa, no bolso, na carteira, enfim. E sim, tem que ser um caderno, pois é fundamental que você escreva à mão. Por que, André, eu tenho que escrever à mão? Bom, porque o hábito de escrever à mão ajuda a desacelerar o pensamento e permite uma autorreflexão mais profunda, né? Traz melhor clareza emocional, promove uma conexão com você mesma. Por isso,
que digitar não tem o mesmo efeito. Isso é algo mais mecânico e repetitivo e não consegue replicar esse estímulo cerebral que a gente precisa. E o que você vai escrever? Pode ser uma palavra, uma frase, você pode começar escrevendo uma página, duas, você pode escrever um poema, qualquer coisa que revele uma ideia, uma angústia, uma situação que está ali se repetindo e você não aguenta mais viver aquela repetição. Escreva qual é a situação, o que você está sentindo em relação a ela e por que você está sentindo, sem filtro. Abre o seu coração e deixa a sua mão colocar no papel tudo que está dentro de você. Enquanto você escreve, o seu córtex lateral do cérebro, ele está ativando regiões centrais e parietais responsáveis pela formação de memórias. Essa prática ajuda a externalizar preocupações e organizar pensamentos confusos, o que alivia o seu estresse, a sua ansiedade, né? Promove bem-estar emocional, inclusive. Terminou de escrever sobre aquela situação? Beleza, agora você fecha o caderno e vai fazer outra coisa, vai cuidar da sua vida. No dia seguinte, quando você for escrever novamente, porque sim, é uma prática diária, nem seja 2, 3, 5 minutos, mas tem que ser todos os dias. Antes de começar, você vai ler o que você escreveu no dia anterior, pois é bem provável que você já esteja ali com outro sentimento, outra emoção sobre aquela situação que você escreveu. E aí você pode até perceber que nem era algo tão importante assim, ou ter uma ideia para solucionar um problema se for de fato um problema. É por isso que a escrita diária é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, porque quando você coloca seus pensamentos, suas emoções no papel, você organiza a mente, processa sentimentos difíceis, entende melhor a sua própria história. Então, tá passando por um momento difícil, desafiador? Escreva. Tá vivenciando um período alegre? Escreva. Tá indecisa? Escreva. Tá precisando tomar uma decisão importante? Escreva. Tá com saudade? Escreva. Segunda coisa, escutar a si mesmo. A gente tem o hábito, não sei você, mas eu tenho, de escutar o outro e a gente vê um valor enorme nessa característica de saber ouvir sem julgar. Isso é de verdade uma riqueza que poucas pessoas têm, uma virtude, né, que poucas pessoas têm. E se essa virtude é rara, imagina então encontrar alguém que saiba se escutar. Sentar em silêncio, prestar atenção aos próprios pensamentos, é difícil. Você ser capaz de olhar para dentro e buscar entender quem você é para além de quem você é ou do que dizem que você é. Forte, né? E como é que você faz isso? Existem duas formas. Falar sozinha, sim, ou praticar o silêncio. Então, você pode falar sozinha na terceira pessoa, por exemplo. Olha só. Andréia, você precisa exercitar sua paciência. Ah, é? E como é que eu faço isso? Comece entendendo que a maior parte das pessoas come muito açúcar, isso prejudica o cérebro delas, deixa elas mais lentas, e por isso, nem tudo vai ser feito na velocidade que você deseja, criatura divina. Ai, tá bom, vai, vou tentar, você tem razão. E antes que você me julgue, porque eu tô falando sozinha, ou que falar sozinha é coisa de gente doida, saiba que essa é uma forma reconhecida pela psicologia para praticar o autoconhecimento, sim. Porque isso regula as emoções, devolve, né, ajuda a desenvolver, na verdade, habilidades cognitivas. Essa prática, frequentemente chamada de autoconversa distanciada ou ileísmo, ajuda a criar um distanciamento psicológico que permite analisar os seus pensamentos, as suas emoções de uma forma mais objetiva e racional. Já a prática do silêncio ajuda a gente a sair um pouco do caos que é a nossa realidade. Afinal, a gente vive num mundo barulhento, lotado de estímulos. Bom, se você mora numa grande cidade como eu, você vai entender o que eu estou falando. Helicóptero, avião, ambulância, criança, cachorro, trânsito, enfim. Muito estímulo, muito barulho. E justamente porque a gente está acostumado a essa superestimulação, é que a gente tem dificuldade de ficar em silêncio. As pessoas acreditam que precisam estar o tempo todo falando, ouvindo música, vendo TV, rolando a tela do celular, estímulo, estímulo.
né? E como é que se pratica o silêncio, então? Busque um lugar calmo, sente-se, feche os olhos e apenas respire com calma, lentamente. É só isso que você precisa para começar. No início, você vai perceber uma certa dificuldade de desligar a sua mente, mas conforme você vai praticando, você vai notar que cada vez fica mais fácil apenas ouvir o som da sua própria respiração. Essa prática ajuda a encontrar respostas que só aparecem quando você desacelera. Aos poucos, você vai tirando esse véu familiar dos discursos que ouviu a vida inteira, vai diminuindo os seus pré-julgamentos, vai encontrando a sua essência, a sua autenticidade. Embora seja uma prática simples, ela é bastante desafiadora. Conseguir escutar e identificar a própria voz leva tempo. Então, tenha paciência e persista, porque vai te fazer bem. Lembre-se que o processo de autoconhecimento só tem começo. A constância de cada prática é o que vai te trazer resultado. A terceira forma de praticar o autoconhecimento é aprender a dizer não. 3 letras que quase ninguém consegue falar. Ai, Andréia, você tem razão, porque eu me sinto muito culpada quando eu tenho que dizer não. Eu fico com medo da pessoa ficar com raiva de mim, eu pensar que eu tô de má vontade. Criatura divina. Presta atenção aqui na tia Deia. Saber dizer não é uma das formas mais poderosas de autoconhecimento e autocuidado. Tem 2 frases que eu gosto muito e que me ajudam nessa tarefa de aprender a dizer não e talvez te ajude também. Uma é do Joel J, que ele diz que se não é um sim óbvio, então é um não óbvio. A outra, eu desconheço o autor. Se você conhecer, por favor, coloque nos créditos, nos comentários aqui pra gente dar o crédito depois. Ela diz que cada sim que você diz querendo dizer não é uma autotraição. Forte, né? O mais comum é a gente achar que precisa dizer não apenas a tarefas, compromissos, pedidos, mas saber dizer não vai um pouco além disso. Segundo o estoicismo, que é uma linha filosófica prática da Grécia Antiga, saber dizer não é um ato de autodomínio, de respeito próprio, fundamental para proteger tanto a nossa energia mental quanto o recurso mais precioso e finito que a gente tem, o tempo. Para os filósofos como Sêneca e Epiteto, a capacidade de recusar o que é irrelevante é o que nos permite viver com intenção, em vez de sermos levados pelas vontades alheias ou por distrações superficiais. Quando você diz não também a ruídos, fofocas, distrações, prazeres vazios, você permite que a sua mente se concentre no conhecimento e na virtude. Muitas vezes você diz sim porque você quer agradar, porque você quer ser aceita, quer ser generosa, porque você tem medo de ser vista como uma pessoa egoísta. Percebe que esse monte de sim esconde sua insegurança, sua baixa autoestima, a sua falta de amor próprio? Eu sei que é dolorido ouvir isso, mas precisa ouvir. Porque dizer não a tudo que não agrega não é ser egoísta, é ser fiel à sua energia e ao que é importante para você. Os estoicos ensinam que ao dizer não você ganha liberdade de dedicar o seu sim para o que é verdadeiramente essencial, virtuoso e benéfico para o seu caráter. Pense nisso e proteja os seus sims. A quarta forma de praticar o autoconhecimento é buscar sair da sua zona de conforto e estar aberta às novas experiências. E eu não falo de fazer nada radical como saltar de bungee jump e pular de paraquedas, não é isso, tá? Você pode começar fazendo coisas simples, como um novo caminho para o seu trabalho, fazer compras num supermercado que você nunca foi, experimentar algo novo, uma comida que você nunca comeu, fazer uma aula experimental, pode ser um esporte, uma dança, um instrumento musical, enfim. Participar de uma comunidade, fazer um trabalho voluntário, aprender um idioma novo. Não importa a sua escolha, mas experimente algo novo, periodicamente, se possível. Talvez você não perceba ainda, mas novas experiências são fundamentais no processo de autoconhecimento. Isso porque elas aumentam o seu repertório, tiram você do piloto automático
E quando você elimina as desculpas do tipo, eu não tenho tempo, isso não é pra mim, eu não vou gastar meu dinheiro com isso, e aí você aceita viver algo novo, o seu cérebro começa a criar novas conexões neurais em resposta a essas novas experiências e aprendizados e mudanças de comportamento que você passa a ter cada vez que você se abre a alguma coisa nova, né? Então, cada nova experiência é uma oportunidade para revelar algum talento oculto, mostrar os seus reais limites, expor alguma crença limitante que esteja te sabotando. Então, cada vez que você experimentar algo novo, procure estar atento também. Se colocar em situações de aprendizado, de desconforto, é uma ótima maneira de amadurecer e de exercitar a sua humildade, porque só sendo humilde é que a gente percebe a imensidão do universo e a nossa pequenez diante dessa imensidão de coisas a serem descobertas, apreciadas, aprendidas. Se abrir para o novo é se abrir para a vida, gente. Tem uma frase que eu ouvi, e para variar, não lembro o autor, nem se foi num audiolivro ou num podcast. Ai, gente, olha, sério, só um parênteses aqui. Depois de Covid e depois da menopausa, a minha memória, pois é. Então, se você conhece o autor, por favor, coloque nos comentários para a gente dar o devido crédito e para que isso fique registrado. Essa frase, ela fecha bem esse assunto sobre o exercício de se abrir ao novo. Ela diz que o presente de Deus para nós foi nos dar mais talentos e habilidades do que jamais esperamos usar em nossa vida. E a nossa oferta para Deus é desenvolver ao máximo esses talentos e habilidades nessa vida. Bacana, né? E a quinta forma para você praticar o autoconhecimento é exercitar a gratidão. Ah, Andréia, mas eu sou grata. Toda noite antes de dormir, eu agradeço pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu trabalho. Que bom, eu fico feliz por você, de verdade. Contudo, a prática da gratidão vai um pouquinho além disso. Quando você lista diariamente no seu caderno, ou num papel, enfim, ou mesmo num pedacinho de papel e vai colocando num potinho da gratidão, né? Tudo pelo que você é grata, você aprende a enxergar além das dificuldades, focando nos recursos e aspectos positivos que você já possui. Agradecer é uma forma de reduzir a ansiedade, pois ela tira o seu foco da falta e volta a sua atenção para tudo que você tem, tudo que você já conquistou, todos os desafios que você já superou. E nessa lista não entram apenas coisas materiais, tá? Entram sentimentos que você conseguiu identificar, emoções que você foi capaz de aceitar, situações, né, que você conseguiu resolver, uma ajuda externa que você recebeu de alguém, um talento que você tem, uma habilidade que você possui. Você pode agradecer pelo simples fato de estar viva, de andar, de respirar, de ouvir, de sorrir, né? E eu sei que talvez você tenha um dia corrido, cansativo, aí você chega em casa, quer só tomar um banho, ficar no sofá, descansar. Todos nós temos problemas para resolver, e alguns bem complicados. Mas focar só nos problemas não vai resolvê-los. Por isso, eu sugiro que você experimente trocar o sofá e a TV no fim da noite por 5 minutinhos de gratidão. Sério, vai te fazer muito bem. Essa prática muda o seu foco, traz a sua atenção para o presente e aumenta a sua resiliência. Se você for capaz de parar por um momento no seu dia, respirar calmamente, sentir uma paz no seu coração, genuína, mesmo que por poucos segundos, você vai ter entendido o poder da gratidão. Ai, Andréia, mas eu preciso fazer tudo isso no meu processo de autoconhecimento? Não, no começo não. Eu sugiro que você vá aos poucos. Escolha uma das técnicas para iniciar a sua jornada, mas pratique todos os dias um pouco, porque a constância é que traz resultado e o processo é repleto de benefícios. Todas essas técnicas que eu apresentei, elas ajudam a reduzir o estresse, diminuem a ansiedade, permitem que você organize melhor seus pensamentos e tenha mais clareza mental. Além disso, quanto mais você vai reconhecendo, nomeando e aceitando suas emoções, mais fácil vai sendo gerenciá-las.
menos você vai sendo dominada por elas, porque você vai se tornando cada dia mais autoconsciente mesmo, né? É por isso que a gente chama de autoconhecimento. As práticas desses exercícios que eu trouxe de autoconhecimento, elas permitem ainda que você aprenda a estar bem na própria companhia, que você aprecie seus momentos de silêncio e solitude, além de estimularem a sua criatividade, melhorarem sua produtividade, pois você aprende a direcionar melhor a sua energia. E o mais bacana é que quando você compreende as suas necessidades e os seus limites, você se torna mais empática e capaz de estabelecer relações mais saudáveis com todos à sua volta. Então, hoje você viu como o autoconhecimento não é algo complicado. Entendeu também como pode começar o seu processo sozinha ou com ajuda profissional, se você preferir. E tudo depende do seu objetivo, como eu disse lá no começo. Então, você aprendeu que escrever, ouvir a si mesma, saber dizer não, estar aberta ao novo, praticar a gratidão são 5 formas de começar o seu processo de autoconhecimento e que a constância vai ser a sua aliada para colher os diversos benefícios dessa jornada. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e de verdade que você coloque em prática o que você aprendeu aqui, porque, afinal, autoconhecimento sem prática não gera resultado. Nada sem prática gera resultado, essa é a verdade. E antes de me despedir, eu te convido a se inscrever no canal, se ainda não for inscrita, ativar as notificações para ser avisada sempre que eu postar um vídeo novo por aqui e deixar o seu like, porque isso me ajuda bastante, ajuda também o YouTube a entregar o conteúdo a mais pessoas e compartilhar com alguém que esteja precisando aprender a se autoconhecer ou iniciar o processo de autoconhecimento. Combinado? Um beijo e até o próximo Simples Fique. Tchau!